Graça e paz, queridos. Que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês. Que haja graça, misericórdia, paz em toda a sua caminhada. Quero louvar a Deus pela nossa 10ª lição, pelo nosso 10º momento juntos, aprendendo um pouco da palavra do Senhor. E hoje, com um tema tão específico, tão importante, que é fidelidade total. Fidelidade. Fidelidade que, quando se fala de relacionamento, por exemplo, o que a palavra mais requisitada, né, mais referida é a fidelidade. E hoje nós vamos falar em fidelidade com Deus. Eu sei que você vai ser impactado por uma palavra que com certeza vai gerar em você continuidade, vai gerar em você relacionamento, vai te mostrar quais são os propósitos de Deus sobre a tua vida. Então vamos lá. Prepara teu material, prepara teu caderninho, teu discipulado e vamos seguir no nosso estudo de fidelidade total. Êxodo, capítulo 20, verso 3. O livro de Êxodo faz parte do Velho Testamento, sendo mais específico, ele faz parte do Pentateuco. E por fazer parte do Pentateuco foi escrito por Moisés. Amém? Escrito por Moisés. E ele tem como base o período em que o homem de Deus chamado Moisés tira o povo de Deus do Egito. É no livro de Êxodo que você vai ter os relatos principais de como é que foi essa saída do povo de Deus, do povo de Israel, do Egito. Amém? E o texto diz o seguinte: não terás outros deuses além de mim. Imagina, você é prisioneiro, você é escravo durante muitos e muitos e muitos anos do Egito. E de tantas coisas que o Senhor poderia ter pedido ao povo, ele pede que eles sejam fiéis a ele. Que não apresentem adoração a outro Deus, a não ser a ele. Esse deuses está com D minúsculo, porque são deuses estranhos, são deuses inexistentes. O Senhor requisita do seu povo a adoração única e exclusiva, direcionada a Ele, que é o dono de todas as coisas. Vamos falar hoje sobre essa fidelidade e como é que ela se apresenta na Bíblia e nas nossas vidas. Amarás o teu próximo de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. O segundo tópico, semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Está em Marcos capítulo 12, do verso 30 ao verso 31. Esse texto ele é muito específico. E o que ele traz gera em torno de nós um ambiente incomparável de comunhão com Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso fala de relacionamento. Isso fala de intimidade. Isso fala de fidelidade. Ser fiel a Deus tem a ver com amar a Ele. Tem a ver com colocar Ele sobre todas as coisas. Entender que existem sonhos, sonhos nossos, sonhos pessoais, propósitos pessoais. Mas que ao entregar a vida a Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, tem coisas que nós queremos, mas a tua vontade prevalecerá sobre a minha vontade. Que eu possa enxergar isso, que eu possa ouvir isso, que eu possa ser direcionado por isso. Eu lembro de uma pessoa que chegou e me disse: pastor, eu estou num relacionamento com alguém que não serve ao Senhor. E o que o senhor acha sobre essa questão do relacionamento?
O que o senhor acha sobre esse posicionamento meu? Eu perguntei, você orou? Você expôs ao Senhor antes de começar? E a resposta foi não. Diz, então não sou eu que vou te dizer que está certo ou está errado. Porque se a principal pessoa que deveria ter sido consultada não foi, e é o Senhor, que sou eu comparado com a consulta ao Senhor? Quando nós consultamos ao Senhor, nós dizemos a Ele assim, Senhor, prevaleça o que tu queres, não o que eu quero. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração. Amar o Senhor de todo o coração é estar disposto, disposta a entender que Ele é o fundamental em nossas vidas. As demais coisas serão acrescentadas. Eu sou pastor e pastor é pastor de pessoas, de ovelhas. Mas eu só posso pastorear em nome daquele que me chamou para ser pastor, que é o Senhor. Não existe fidelidade pautada na minha presença humana, no me agradar ou me desagradar. A fidelidade é pautada em amar a Deus, porque Ele sim é o Senhor de todas as coisas. E de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse texto fala de 3 características que são muito importantes. O primeiro é o relacionamento. O relacionamento com Deus. Ele é o fundamental caminho das nossas vidas, das nossas almas. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Nós temos que aprender a ser fiel com Deus, porque Ele é o padrão de fidelidade. A fidelidade dele não depende da minha infidelidade. Ele é fiel. A fidelidade dele faz parte do caráter dele, que é imutável. Isso está em 2ª carta de Timóteo, capítulo 2, verso 13. Segunda característica é o caráter. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e de todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 20, do verso 23 ao 24. Deus, quando nós somos fiéis a Ele e trazemos para nós a responsabilidade da fidelidade, Ele trabalha no nosso caráter. Um caráter que vai ser moldado pela graça que estamos procurando. Um caráter que vai ser moldado pela nossa adoração direcionada a Ele. Adorar a Deus está intrinsecamente ligado a ter um caráter moldado por Ele. E não tem como, né, sermos fiéis ao Senhor se a gente não tiver fidelidade ao próximo, a quem está do nosso lado, a quem não conhecemos, mas sabemos que está enfrentando dificuldades, e nós podemos fazer a diferença. Provérbios 17 diz: o amigo ama em todo o tempo, e para a angústia nasce o irmão. O melhor amigo que podemos ter é Jesus. A Bíblia diz em João 15,15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Ter empatia, cuidar do outro, estar disponível para o outro, é ser fiel a Deus. Isso não tem a ver com estar o tempo inteiro a serviço ou fazendo algo para o outro. Não é isso. Mas é estar atento às necessidades do outro, a cuidar do outro. Fidelidade a Deus tem como base esses 3 princípios: o relacionamento, o caráter e a fidelidade com o próximo. E essa caminhada nossa, e dar os primeiros passos na palavra, ela
tem como respaldo aí a Bíblia. Então vamos ler alguns textos da Bíblia que vão nos ajudar nessa compreensão. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu ordenar a vocês: holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo que tiverem prometido em voto ao Senhor. Deuteronômio 12, 11. O Senhor requisitou isso do seu povo. Ele ordenou que isso fosse feito. Então ele pediu que o povo fosse fiel com isso. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, do verso 10 ao 11. Dízimo, nós vamos falar um pouco mais à frente, tem a ver com fidelidade, sim, ao Senhor e a seus princípios. Tem a ver com estar disponível e tornar o que é seu disponível para a obra de Deus. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Fidelidade com Deus tem a ver com, às vezes, passar por situações difíceis, mas estar disponível para Ele. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. Estar na casa do Senhor tem a ver com a fidelidade que você presta ao Senhor. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em toda a igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Ei, os ministros da casa do Senhor refletem a fidelidade que Deus requer sobre nós em suas palavras, em suas pregações, em seus ensinos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Ser fiel a Deus deveria se basear em ser grato a Ele. Porque o que Ele fez por nós, ninguém mais poderia fazer. Deus é fiel por natureza. Saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Deuteronômio 7, 9. A natureza de Deus, o caráter de Deus, reflete a sua fidelidade. A fidelidade dele sobre nós se manifesta de várias formas. Quando as promessas são feitas e são cumpridas, quando ele fala aos nossos corações e nós somos direcionados, quando nós o questionamos sobre algo, perguntamos algo e não tem resposta imediata, mas no tempo certo ela vem. Quero te dizer que como é bom, como é perfeito adorar ao Senhor e ter a certeza que Ele está sobre nós, que a sua boa mão é o cuidado que nós precisamos. Deus é fiel. E isso ninguém vai poder mudar. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que suportam. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Eu quero que você entenda que diante das tentações que têm vindo sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, sobre a igreja, sobre as nações, ei, ser fiel a Deus é estar em comunhão com Ele, preparado para suportar os dias difíceis, os dias incomuns. Deus é fiel por natureza.
e quando nós adoramos a Ele com fidelidade. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração ao Senhor faz parte da tua vida, faz parte da tua caminhada, faz parte do teu dia a dia. Você está pronto para respingar a água da vida sobre a vida das outras pessoas? Seja fiel a Deus na sua adoração. Às vezes nós assistimos filmes e nos emocionamos. Às vezes ouvimos músicas e nos emocionamos. E essa emoção, às vezes, temos uma necessidade tão grande de compartilhar com outras pessoas, de dizer como é que foi, como é que estamos sentindo aquilo. Como é que tem sido a tua adoração com Deus? Você tem sentido necessidade de compartilhar os teus meios de adoração com as outras pessoas? Seja fiel na sua adoração a Deus. Tenha fidelidade. Fidelidade a Deus na missão. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 20, verso 24. Ei, você tem ouvido a voz de Deus ecoar no teu coração em relação ao chamado que Ele tem para ti? Se Ele te deu algo, se Ele colocou no teu coração um talento, esse talento está aí para ser cultivado. Esse talento está aí para que ele possa gerar frutos. Esteja disposto, disponível para gerar esses frutos. Só que para gerar frutos é necessário gerar raízes. É necessário ser regado. É necessário ser poudado muitas vezes. Os frutos que virão sobre a tua vida virão sobre o regar da palavra, sobre o poudar da oração. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo a Deus: Pai, trabalha em nós o que nós não podemos trabalhar. Faz em nós o que nós não podemos fazer. Esteja disponível para a missão que Deus tem para a tua vida. E fidelidade no sustento da missão. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos pés dos que anunciam as boas novas. Romanos capítulo 10, do verso 14 ao 15. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, do verso 9 ao 10. Queridos, o dízimo é um mandamento. O dízimo foi instituído por Deus para a vida, para a continuidade, para o sustento da sua obra. Dizimar, a palavra dízimo quer dizer 10ª parte, 10%. E o dízimo, ele é usado na nossa igreja para os pagamentos das contas, para o suprir de recursos que chegam, de situações que chegam de formas variadas. Isso, a internet que nós pagamos para poder transmitir os cultos, os instrumentos que compramos, os eventos que fazemos, as doações que realizamos, tudo requer valores, dinheiro. O Deus não precisa do teu dinheiro. Ele é o dono de tudo. Mas aprove a Ele nos conceder trabalhos, frutos. E de nós requer que possamos manter essa obra funcionando. Dizimar tem a ver com ser grato. Dizimar tem a ver com dizer: o Senhor me deu tudo, e do meu tudo eu quero abençoar com parte. Você não tem noção como é espetacular
ver a sua igreja crescer, prosperar, as coisas melhorarem e saber que você faz parte dessa contribuição. Que você contribui com o que você pode. Dizimar reflete fidelidade ao Senhor. Pois ao dizimar, nós estamos preocupados com a obra, com os recursos, com as pessoas. Nós nos fazemos corpo, participante da obra. Se você ainda não é um dizimista, eu te convido a ser. E o que está nesses dois textos, você vai ver acontecer sobre a tua vida. Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E agora é a hora de você responder. Cite algumas dificuldades que você encontra para manter-se fiel em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. B. Você se vê injustiçado ou injustiçada por Deus em alguma área da sua vida? 3. Você acredita na Bíblia quando ela revela que fidelidade e honra têm recompensa? Comente isso com referências bíblicas. Eu sou o pastor Leandro Carneiro e estou aqui agradecido a Deus pela oportunidade de estar levando um discipulado para você de 13 lições. Nós estamos na 10. Espero que você esteja acompanhando todas e crescendo na graça. Que o Senhor te abençoe, te faça prosperar em tudo. Em nome de Jesus.